Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farholtz, número 99, Centro. Olá, você amigo internauta, espectador do Jornal de Pomerode na internet, nas redes sociais. Hoje, sexta-feira, e sexta-feira, como você sabe, é dia de programa Contra-Ataque aqui no Facebook do Jornal de Pomerode, seu bate-papo esportivo semanal com personalidades de Pomerode e também da região. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de toda sexta-feira, a gente trazendo um convidado e falando sobre muito esporte aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. E hoje eu converso com uma pessoa que, em primeiro lugar, é meu amigo pessoal, em segundo lugar, tem uma história muito bonita, muito louvável também dentro do futebol de Pomerode. Não tem quem não conheça aqui na nossa cidade, meu amigo Sérgio Mandsky, ou Serginho, goleiro, também já jogou na linha, é polivalente esse menino, e hoje nós vamos conversar com ele. A gente vai mostrar um pouquinho da história do Serginho dentro do futebol e também do futsal pomerodense. Serginho, uma honra tê-lo aqui no programa Contra-Ataque. Obrigado aí pela sua presença aqui na TV JP. Obrigado, Bob, pelo convite que você expôs. É uma satisfação enorme de estar aqui conversando com você. Não é o meu forte isso aqui, entende? Mas vai se dar bem, já está se acostumando, né? Para quem não sabe, ele disse que eu fui o primeiro a entrevistá-lo, né, na Rádio Pomerode. Verdade. E agora tu tá dando a sua primeira entrevista para uma televisão, né? Pois também para mim, né? Então acho que também é uma honra para mim poder entrevistá-lo mais uma vez, Serginho. Isso. Vamos conversar um pouco sobre quem é essa pessoa, né? Que muita gente conhece na cidade. É uma pessoa simples, com certeza, sempre amigo de todo mundo, tentando vencer a cada passo e tentar responder as suas perguntas. Com certeza, na verdade é um bate-papo, né? E você tocou num ponto muito importante, tentar vencer. Eu sou uma pessoa que me espelho em você justamente por isso, porque toda vez que você pisa dentro de campo, o seu intuito é vencer. De onde é que vem essa força, de onde é que vem essa vontade de querer conquistar os teus objetivos, Serginho? Bob, é assim, a vontade de conquistar títulos e vencer, eu acho que é da dignidade do ser humano. Eu acho que vem desde nascença isso, vem de mim, vem de qualquer ser humano. Pode ter um que tenha um pouco mais isso aflorado, outro menos, sabe? Mas o meu intuito é sempre vencer. Uhum. Isso sempre aconteceu contigo desde a sua infância, da sua adolescência? Sim, sempre. Sempre, Bob. Onde eu onde eu pratico, onde eu quero entrar, onde eu participo, é assim, sabe? Para o ímpar, queria vencer sempre. Vencedor sou eu. Tá certo. Por isso que ele conquistou tudo o que conquistou, né? E por isso que ele também é respeitado aqui na nossa cidade. A gente falou da sua infância, da sua adolescência, como é que o esporte entrou na tua vida e se desde da tua infância, desde aquela época, você já era palmeirense. Bob, Palmeiras faz parte da minha vida, sim. Esporte desde a minha infância, sabe? Quem não nasce e quer ser um jogador de futebol, quem não tem sonhos de alcançar alguma coisa maior, sabe? Do que um amadorismo, um profissional, algo assim. Eu acho que eu não sou diferente disso e sempre tento buscar isso e levar isso comigo. Você sonhava já com isso, ser um jogador, ser reconhecido? Bob, é assim, reconhecimento eu acho que pelo que eu faço é por parte das pessoas. Tem algumas que reconhecem pelo bem e pelo mal, né? Uhum. Quando você fracassa, digamos assim, mas eu sempre tento, sabe? Luto para isso e queria muito, de repente, ser algo a mais. Mas o que eu tenho hoje, graças a Deus, graças à minha família, acho que Deus me colocou isso, sabe? Então tá certo. E o Palmeiras, desde aquela época, como é que você se tornou torcedor do Verdão Paulista?
Bob, Palmeiras veio na minha história de vida não há tanto tempo atrás assim, tá? Eu torcia para uma outra equipe, né? Que não vem ao caso aqui falar, né? Podia revelar pra gente, né, Serginho? Na verdade é assim, eu era torcedor do Botafogo. Botafogo, olha só! Eu era torcedor do Botafogo, mas faz muito tempo. Eu vi o Palmeiras jogar, fui assistir alguns jogos, sabe? Em Florianópolis, lá com o pessoal. E assim, eu tenho uma paixão muito grande pelo time que é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Foi paixão à primeira vista, então? Sim, sim. Qual foi o primeiro jogo? Tu te lembra qual o primeiro jogo que você viu do Palmeiras? Na verdade, assim, ao vivo eu vi uns 2 ou 3, sabe? Eu fui a Floripa ver um jogo lá que a gente acabou vencendo 2-1 lá contra a equipe da casa, no caso, o Figueirense. Uma equipe assim muito que agredia demais, sabe, o adversário, então me chamou muita atenção. O que eu queria ver naquele jogo eu acabei vendo e a vitória consequentemente. Tu te lembra o ano que foi? Foi naquela época de ouro do Palmeiras, ali 93, 94? Não, ou um pouco antes? Foi mais tarde, Bob. Foi na época do Valdívia, que ele fez, naquele dia acabou fazendo um gol ainda, sabe? E desde ali, então, já não tem mais outra história de Botafogo, algo assim. Palmeiras e... Olha, revelações aqui no programa Já tinha contado isso pra alguém, assim, não, revelado? Bob, não, então acho que todo mundo vai saber agora. O Serginho, então, era botafoguense, mas agora aí é palmeirense e com certeza fez uma boa escolha, né? Com certeza. Certo. E o que muita gente não sabe também é que o Serginho não é de Pomerode, né? Você é natural de Blumenau, né? Eu sou de Blumenau, Como é que começou a tua relação com a cidade mais alemã do Brasil? Bob, foi estranho, sabe? Na minha época, na minha infância, a área escolar, eu estudava lá na vila, né, que pertence a Blumenau, e tinha muitos amigos que trabalhavam aqui nessa empresa aqui próxima, né? Então eu acabei vindo para cá, comecei a trabalhar aqui e me envolvendo no esporte. Pode falar qual que é a empresa? Era Porcelana Schmidt. Até porque os Mantzky têm uma grande carreira também dentro da porcelana, né? Sim, bastante. Então você veio com essa leva junto, né? Sim, eu vim, né? Foi em 87 que eu vim aqui trabalhar nessa empresa, fiquei alguns anos aqui. E daí depois acabei casando, né? Vim morar, assim, ficando totalmente aqui nessa cidade. Muito bonita e, por sinal, assim, maravilhosa. E como todo mundo sabe também, a Porcelana tinha um grande time de futebol e participava de campeonatos. Você também fez parte desse time? Sim, Bob. Eu peguei não muito disso. Em 87, 88, peguei alguns anos ainda onde eles tinham, como eles eram 3 empresas, então tinha campeonato que um ano se jogava aqui na cidade de Santa Catarina, outro era em Campo Largo, Paraná, e São Paulo também. Eu cheguei a fazer parte um pouco disso ainda. O Marinho contou pra gente também aqui no programa Contra-Ataque, grande abraço para ele, sempre acompanhando toda sexta-feira. Ele contava que eram disputas acirradas, né? Esse triangular entre as empresas, né? Sim, Bob, era na época que chamava de titular e aspirante. Então, você levava 2 agremiações, né, 2 equipes, na verdade, você levava para outra cidade para disputar. O aspirante disputava contra as outras 2 empresas no aspirante e o titular depois, no caso. E vocês conseguiam bons resultados? Bob, na época, quando eu fui, a gente não chegou muito a questionar, vamos lá para ganhar. Era mais uma questão de confraternização, porque você chegava a conhecer pessoas que ligavam para você, que trabalhavam indiretamente com você, mas, claro, tinha a ambição de ganhar também. Naquela época que eu fui para São Paulo, a gente não foi campeão, não. Até para tirar aquele sarrinho depois, sim, né? Com certeza. Isso é necessário. E você me contava que jogou no gol e também jogava na linha, né? Bob, isso aí faz parte da minha vida, né? Uhum. Conta como é que você conseguia conciliar essas 2 posições tão diferentes. Olha, Bob, na época o futsal, na verdade, é o que eu gosto, né? O futsal, para mim, é o mais importante dos, digamos assim, do Suíço Society, que eu queiro, né? E o campo. O campo, na época, eu vim para cá, aí eu fui jogar pela empresa, né? Joguei no gol lá, mas aquela coisa é muito grande, aquelas traves ali, eu chego a desaparecer, na verdade. Mas eu joguei lá e depois eu jogava no campo também. Lá no 25 de julho, foi uma situação dessas. Eu jogava no aspirante, no gol, e no titular eu jogava na linha no 25 de julho. Até porque jogando no gol não ficava tão cansado e conseguia desempenhar um melhor papel também na linha, né? Sim. E você me contava também ali no 25 de julho, foi teu primeiro time fora da Porcelana que você participou aqui em Pomerode. Isso. 25 de julho, por que 25 de julho? A minha namorada, naquela época, ela era natural de lá, daquela região norte, né? Então,
você tinha por obrigação, né, de defender as cores daquela região. Se não apanhava, né? E daí, na verdade, era o 25 de julho lá, né? Então eu cheguei a jogar lá pelo 25 de julho e, assim, os primeiros 2, 3 anos era aquela situação. Eu jogava no gol e na linha e, consequentemente... Conseguia conciliar os dois, sim, né? Sim. E depois veio a fase do Caramuru. O Caramuru veio na minha vida, assim, de uma forma até legal, veio junto com a Porcelana Schmidt. Porque eu tinha muitos amigos lá na Porcelana que trabalhavam e jogavam no Caramuru. O Reinaldo e o pessoal ali, o Bruno, era um pessoal que jogava lá, o Ingomar, o pessoal. Então ela veio junto com a Porcelana Schmidt. Aí acabei jogando lá no Caramuru, na época eu jogava no gol somente. Lá você então se firmou então como goleiro, isso, né? Como goleiro, isso, exatamente. E chegou a ser campeão lá sim, também, né? Eu fui um ano que eu cheguei a disputar o título contra o Primavera, não vou esquecer. Não fui bem na final, mas a gente ficou campeão, sagrou-se campeão contra o Primavera. A medalha tá lá, o título tá ali no currículo, né? Tá escrito. É o que importa, exatamente, né? Tava ali no grupo. Sim. E eu acho que também foi o teu ano da afirmação, então, né? Sim, Bob, me mostrou muita coisa, sabe? Porque por dificuldades, como eu falei, jogar numa trave de futebol de campo não é fácil. Você de repente já passou por tal situação. Já passei, é sim. Muito complicado. Aquilo sim. É grande e você não pode falhar, entendeu? Até porque, digamos, como a maioria dos jogadores de Pomerode são jogadores de fim de semana, digamos, torna-se um pouquinho mais complicado. Um jogador profissional, não. Ele está ali todo dia treinando e acaba se acostumando com o tamanho da trave. Mas, para mim e para você, é um pouquinho complicado, Complicado, né? Demais, Bob. Aquela trave é muito enorme e o pessoal quer fazer gol, sabe? Você está ali para apanhar, para defender. O que você não conseguir, acaba entrando. E, assim, isso passou, não fez muito parte da minha vida, futebol de campo, no gol, né? E depois eu acabei somente jogando lá e pela Porcelana. Depois não defendi mais assim futebol de campo em nenhuma equipe, não. Daí resolveu optar pelo Suíço, futsal. Né? Antes da gente entrar nesse assunto, Serginho, você tocou num assunto muito importante. Você falou que disputou pelo 25 contra o Primavera. A gente sabe que Pomerode tinha uma grande rivalidade, uma grande gama de equipes na sua região norte. Né? Entre eles, como você falou, o Cruzeiro, o Beira-Rio, o próprio Água Verde, o Caramuru, que hoje em dia ainda disputam o 25, o Primavera, o próprio Nacional, que também tinha um time de futebol de campo. Sim. E hoje em dia a gente vê que perdeu-se muito dessa história. Só que naquela época a rivalidade era também muito grande, né? Bob, rivalidade é uma coisa assim, sempre vai existir. Quem não vê um Palmeiras e Corinthians, um Flamengo e Vasco, é rivalidade. Então imagina numa cidade pequena onde duas equipes eram praticamente vizinhas. Né? Então essa rivalidade você já saía, olha, nós podemos jogar, perder para qualquer um, mas para o vizinho você não pode perder. Então você já chegava com isso domingos, com essa mentalidade, precisamos fazer o máximo para ganhar, no caso, na época do Primavera. Por exemplo, no teu caso, que atuou também pelo Caramuru, jogou contra o Água Verde, então era especial e vice-versa, né? Vice-versa, sim, Bob. Sim, era a mesma coisa. Na época também o pessoal chegava e na pré-eleição o pessoal já comentava, pessoal, hoje vocês sabem quem é o adversário, não precisa nem falar. Então dispensa comentários, preparem-se, durante a semana a gente já se preparava assim bastante para dar o melhor, com certeza. E como é que foi jogar nos dois, tanto no Água Verde quanto no Caramuru? Bob, Água Verde e Caramuru fazem parte da minha vida já há muito tempo, sabe? Tanto o futebol de campo, o suíço, o veteranos, eu tenho títulos pelo Caramuru, né? Tenho esse do campo, tenho um de veteranos que eu era jogador de linha na época, e tenho pelo Água Verde também como até auxiliar técnico, né? E os societies suíço veterano eu tenho alguns tanto pelo Água Verde como pelo Caramuru. Você falou nesse título do Municipal de 2012, do qual você foi auxiliar técnico. Como é que foi essa experiência, que também até então era algo novo para ti, né? Bob, é uma situação onde você procura tentar achar o seu espaço. Era uma coisa que eu procurava, digamos assim, mas era muito cedo. Não, era
era o momento de você tentar procurar algo assim, puxa, será que é uma situação que eu posso, de repente, enfrentar no futuro, que eu sei que eu vou enfrentar? E para mim foi muito legal, tanto que quando você ganha títulos, é totalmente diferente, só que foi assim muito especial, muito legal. E aquela final acho que também foi bastante marcante, até por ser sobre um adversário tradicional que é o Floresta, né? Floresta, com certeza. A gente veio jogar aqui embaixo, né? A gente jogou muito bem aqui, depois o jogo final foi lá em casa. E a gente venceu lá em casa, na verdade foi assim, o placar não condiz com o jogo, é um jogo difícil, você conhece todo mundo, né? Você conhece cada atleta, cada preparador, cada comissão, você conhece, acaba conhecendo. Então era muito importante e foi algo especial, com certeza. Tem alguma passagem naquele campeonato que você se lembra, que você guarda com carinho na tua memória? Alguma jogada ou o título em si foi marcante? Tem alguma coisa especial, especialmente naquele título do Municipal? De campo do Água Verde, tem a passagem que a gente acabou, o Floresta abriu o placar, se não me engano, e a gente teve uma chance de fazer o empate com o pênalti, e a gente acabou desperdiçando o pênalti. Após o pênalti, daí depois a gente conseguiu botar o time no lugar, conversando, claro, né, fazendo as modificações e acabamos sendo campeões, né? Felicidade total. Você e o Maurício Ribe, que eram os treinadores na época. Isso, o Maurício, né? O Maurício, amigo meu, né? O Maurício Ribe, ele veio convidar, ele veio falar comigo se não teria, de repente, interesse, porque eu conhecia muitos jogadores, conheço hoje também bastante desse pessoal. Então ele veio convidar e eu aceitei, assim, pronto, para que daí vier, no caso, né? Você era um técnico de falar muito, de cobrar muito, que a gente sabe que você, no campo, hoje em dia, tá ali, orienta bastante, até pela tua experiência. Como é que era a tua relação com os jogadores? Bob, na verdade é assim, a minha relação com o jogador sempre é a melhor possível. Sabe, você tem que manter a calma e você tem que ter domínio sobre a situação. Quando você exige do atleta o que ele não consegue, ou ele exige isso de você e você não consegue, algo não está correto e certo. Assim, foi muito importante. Eu era uma pessoa que eu escutava o Maurício, porque na verdade ele era o técnico, eu era um auxiliar, mas a gente conversava assim. A preleção nossa no vestiário era eu e ele antes de jogadores envolvidos. Então era uma situação que se conseguia ser bem transparente, na verdade, né? E o pessoal do Água Verde deu esse direito, essa liberdade para a gente. Então era uma coisa que eles apostaram e graças a Deus deu certo. Com certeza. E como você falou, é um título também que marca muito a tua carreira, né? Com certeza, marca sim. Tá certo. Estamos conversando com o Serginho Mansic, o Serginho falando um pouquinho sobre a sua história dentro do futebol palmeirense. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente volta com mais programa Contra-Ataque aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farholtz, número 99, Centro. Estamos de volta, esse é o programa Contra-Ataque aqui na TV JP. Toda sexta-feira a gente batendo um papo sobre esporte com personalidades esportivas de Pomerode e também da região. Hoje eu converso com o Sérgio Mansic, o Serginho, falando aí sobre a sua história dentro do futebol, dentro do esporte pomerodense. Até agora a gente falou basicamente aí sobre o esporte, o futebol de campo, né? Mas como ele já falou também no primeiro bloco, uma das paixões dele também é o futsal. E por que o futsal desperta tanto essa tua paixão, essa tua predileção quando a gente fala em futebol? Por que o futsal, então, você elege ele como teu esporte favorito? Bob, o futsal ele é muito dinâmico. O futsal, quando você entra na quadra, até você sair, você dá o seu máximo.
sabe? O futebol de campo, ele é dosado de situações onde praticamente às vezes você muito pouco participa, como também, mas o futsal é 100%. Então, você entrando numa quadra, jogando na posição que eu jogo, no gol no caso, você já entra pilhado e sai mais pilhado ainda. Tem que estar 40 minutos ligado, né? Ligado, Bob. Assim, desatenção mínima possível. Você tem que estar muito concentrado, muito ciente do que você vai fazer. Até porque, como você falou, o futebol de campo ele é mais pausado, apesar de o futebol ter evoluído, e a gente vê que ele é muito jogado, né? Ele é muito rápido, né? E exige muito também dos atletas, mas o futsal eu acho que ele nunca perdeu essa característica também de ser um jogo bastante rápido, né? Bob, você vendo, analisando regras no futsal, é sempre dinamismo. Eles não tentam perder tempo, digamos assim. Cada jogador tem seu tempo, tem tempo para cobrar escanteio, para repor bola, e no campo não existe muito isso. Existe até existir, mas o problema é que muita gente não respeita, entendeu? E no futsal já é mais dinâmico, bola para frente. E no futsal também, né? Ou no antigo futebol suíço, né? Que até era praticado até alguns anos aqui em Pomerode. Hoje a gente vê aí o futsal, também tem esse dinamismo, né? Sim, Bob. O futsal também. Na verdade é assim, são campos preparados para isso também, né? Inclusive, antigamente se jogava muito em futebol de campo, o 7. Hoje em dia já existem algumas situações, existem alguns campeonatos onde tem as regras de que não pode ser campo, que eu já cheguei a participar de campeonatos assim. Então o campo fica mais acanhado, digamos assim, e com isso se torna o jogo mais rápido, mais dinâmico. Para ti tem diferença, digamos, de amplitude jogar num campo de futebol transformado no futsal ou jogar num campo mesmo de futsal, como no caso é o Formigueiro? Tem sim, Bob. Um exemplo, você pega um campo de futebol de campo de alguma agremiação aqui de Pomerode e faça um campo de suíço. Geralmente eles fazem numa lateral ou no meio, você perde assim muito da noção do jogo, na verdade, né? E o campo em si, sendo preparado, o de 7, você já sabe como funciona, onde você se posiciona. Situações bem diferentes, sim. E como é que você consegue conciliar esses pisos tão diferentes, Serginho, hoje em dia, já que você basicamente atua no futsal e também no futsal? Bob, o campo, na verdade, como eu falei, eu deixei muito de lado, sabe? Eu já não pratico mais o futebol de campo em si. O Suíço Society eu pratico e o futsal. São dois pisos completamente diferentes. O dinâmico, que é o futsal, é a coisa rápida, é um piso, assim, você tem que... Na verdade, você adquire situações já de saber jogar em cima daquilo ali, para não se machucar, para tentar não ter tantas lesões. E o Suíço Society é grama, às vezes tem o sintético também, mas é outro piso, é outro volume de jogo, é outra situação, é outro nível totalmente diferente do futsal. Você prefere jogar na grama ou no gramado sintético? Grama. Grama. Eu acho assim, eu tive algumas lesões, tá? E são lesões que você acaba sabendo, não, eu tive também, outro atleta teve, por situação de o sintético. Eu não gosto muito de sintético, tanto que eu gosto de jogar, claro, futsal, né, e grama mesmo, a natural. No futsal não teve nenhuma lesão ou já teve também? Eu já tive sim, Bob. Eu tive uma ou duas lesões assim mais graves, de ficar um tempo parado, de cirurgia inclusive de joelho e fratura e algo assim sempre acontece, na verdade, né? Afinal, o jogador de futebol não está livre disso, né? Não. Isso faz parte da vida do atleta, né? E fazendo parte, acho que cada um que já teve uma lesão ou teve algo parecido sabe o quanto é importante você dar a volta por cima e ser vencedor. Com certeza. Falando ainda do futsal, teve outra passagem, outro título bastante importante também na tua vida, que foi o Municipal de 2013. Naquela decisão simplesmente fantástica, recheada de reviravoltas. Conta aí para os nossos internautas que não tiveram a oportunidade de estar lá e acompanhar essa decisão. Eu sou grato por ter acompanhado essa decisão. Eu acho que eu posso dizer, não sei se você vai concordar comigo, eu acho que foi um dos teus maiores jogos, né? Sim, Bob, o futsal de 2013 pelo Caramuru, né? 7 de setembro, não passa mais em branco pela minha cabeça. Porque naquela tarde, o jogo ia começar à tarde, dia claro ainda, e acabou 10, 11 horas da noite.
houve muitas situações, muitas reviravoltas, né? No caso, o ginásio lotado. Lotado, né? O ginásio, a gente preparado. O Caramuru, naquela época, em 2013, preparou a sua equipe. A gente fazia muitos treinos de noite. Lá na associação da ACAEM, ali a gente fazia treinos 10, 11 horas da noite. A gente fazia os treinos para chegar bem nesse campeonato. E deu tudo certo, graças a Deus. Naquela tarde a gente saiu, falando do jogo agora, a gente saiu perdendo de 3-1. Viramos o jogo para 4-3 no tempo normal. Eles empataram o jogo 4-4 e a partida foi para a prorrogação. No início, antes da prorrogação, o Arno, pode perguntar para ele veio me entrevistar, veio perguntar como é que estava o clima, né, do Caramuru, porque estava ganhando, até o finalzinho a gente estava ganhando. Eu falei, olha, nós vamos ganhar ainda, nós vamos ganhar. O primeiro tempo começou da prorrogação, estava 3-1 para eles na prorrogação. Deu a vira, né, segundo tempo da prorrogação, o Arno veio novamente perguntar para mim, pois e aí, 3-1 é difícil, eu digo, nós vamos ganhar. E isso não saía da minha cabeça. A gente acabou, o que está acontecendo? A 16 segundos de fim de partida de prorrogação, eu consegui fazer um gol e a gente empatou a partida em 3-3, foi para os pênaltis. E nos pênaltis a gente se sagrou campeão. Você pegou quantos pênaltis? 3. 3 pênaltis. Na verdade, fez gol, pegou 3 pênaltis, teve um desperdiçado também, né? O Gabriel perdeu um e outros 2 eu defendi. E como é que você conseguiu dormir aquela noite? Não tem sono, Bob. Não, sabe? Você fica, a gente depois foi assim, festejar, na verdade, porque era o intuito mesmo, né? Depois de tanto sofrimento, a gente saiu do ginásio, acho que era altas horas da madrugada, e assim, sono naquela noite não tinha. Como é que você define em uma palavra essa partida? União da equipe. União da equipe. A gente tinha pessoal... Esse foi o segredo? O segredo foi esse, sabe, Bob? O pessoal, eles vinham treinar, como eu falei, você sair da sua casa e ir treinar num local 10, 11 horas da noite, é para poucos. Poucos que obedecem isso, poucos que mentalizam isso, que isso é necessário. Então, naquele ano foi a união e deu tudo certo, sabe, Bob? Você leva 3 gols, você chega a fazer 3. Então, foi tudo assim, deu tudo muito certo, muito certo. Até porque, né, naquele ano, eu me lembro muito bem, foi meio que um renascimento do Caramuru dentro do cenário do futebol pomerodense, né? Porque a partir daí o Caramuru voltou a ser respeitado, foi campeão municipal também, sim, de futebol de campo, né? Eu acho que esse título aí foi bastante importante também para a agremiação Caramuru, né, Serginho? Sim, Bob. O Caramuru, naquele ano 2013, ele foi campeão não só do futsal, teve mais títulos, tanto é que teve uma festa final de ano onde todos esses atletas foram convidados a participar dessa festa de tão importante que foi aquele ano. Aquele ano eu acho que, porque se você vê uma agremiação em Pomerode, pouco faz em si, de repente, se colocar e inscrever uma equipe no futsal. O Floresta faz, mas poucas outras equipes fazem, entendeu? E o Caramuru fez isso, a gente, na verdade, jogou 2 ou 3 anos pelo Caramuru e um ano fomos muito felizes. Então foi bastante especial. Com certeza. Né? Até para ti, né? Pela tua participação direta, né? Sim, Bob, isso eu levo comigo, sabe, Bob? É uma coisa assim que eu acho assim, ó, o título maior até hoje, né? Eu espero que esse ano tenha mais, né, no futsal. Mas esse para mim hoje sensacional e foi o melhor, com certeza. E outro campeonato que você leva muito no coração, até a gente estava conversando antes de iniciar a entrevista, né, que é o Campeonato de Integração de Bairros, que para nós aqui pomerodenses é como se fosse um campeonato brasileiro, para ti você considera uma Libertadores, né? É o principal campeonato. E para quem pensa que o Serginho jogou por diversas equipes, não, ele só defendeu 2 equipes no Campeonato de Bairros. Quais foram aí os principais momentos de cada uma delas? Vamos começar então por onde você começou, que é lá no Recanto do Paio, né, do qual você conquistou um título no Campeonato de Bairros. Como é que foi jogar naquela grande equipe que era comandada aí pelo Christian? Né? Na verdade é assim, Bob, é interessante e curioso, porque eu fui convidado a jogar lá e eu fui como jogador de linha, eu jogava como atacante na época. Então nós tínhamos o Ilmar, o Pelams, que era um baita goleiro, considero muito, aprendi muito com ele, aprendo
cada dia com todos os goleiros aqui em Pomerode. Pomerode tem bons goleiros e assim, sempre provou isso, sabe? E a renovação também tá legal, né? A renovação é coisa fantástica. Os últimos 2, 3 anos vieram muitos goleiros. Não o campo que eu acompanho, mas o suíço, o futsal, tem muitos goleiros jovens que, olha, com certeza é um nível muito bom. Para uma cidade como Pomerode, que não tem treinando direto, sabe? Mas foi muito legal. E são muito, assim, tem uns 5 ou 6 aí que com certeza você vai falar muito a respeito deles. Com certeza. Então, você falava do Pelams, que jogava ali no pai, e você se espelhava nele, então. O Pelams era uma pessoa, assim, muito explosiva, mas uma pessoa que queria vencer, sabe? Um vencedor como eu, um cara que queria ganhar. Mesmo no paro ímpar, ele já, assim, nós não podíamos perder. Nós tínhamos mais jogadores, o Vanderlei na época, o Cafu, a gente tinha montado uma boa equipe e a gente chegou a fazer a final contra o pessoal do Caxias na época, né? E a gente teve a felicidade de jogar e ser campeão naquele ano. E foi muito legal essa passagem. Foram quantos anos de Recanto do Paio? 2 anos, eu acredito que tenha sido 2 anos, tá? Depois o time acabou dando um tempo, sabe, Bob? Eu acabei saindo, também dei um tempo, daí depois eu fui convidado pela segunda equipe, que são 2 só, né? Com certeza. Simplesmente os 2 maiores vencedores do campeonato de bairros, né? Que é em segundo lugar o Recanto do Paio e, é claro, até esse ano aí, a equipe do Formigueiro, lá de Testurrega. Como é que é essa relação com o Formigueiro, Serginho? Bob, o Formigueiro é algo especial, sabe? Só quem está esse tempo todo, eu cheguei em 2010 lá, o Vandi, um grande amigo, uma pessoa fantástica, veio conversar comigo, me convidou e eu fui. No primeiro ano eu fui disputar porque geralmente eles fazem 2 equipes, eu fui disputar pela segunda equipe. A gente não foi muito, digamos assim, não tivemos muito sucesso. Mas no ano seguinte, daí a gente começou a montar uma boa equipe e a relação que o jogador do Formigueiro tem com a torcida é uma coisa fantástica. Eu tenho assim convicção total do que eu vou falar. Não existe torcida de bairros maior que a do Formigueiro. Eles vão com você onde você precisar deles, eles vão. Parece sempre que vocês estão jogando em casa, né? Isso você pode, pelas finais, pelas partidas decisivas, você pode acompanhar, são fotos, filmagens de você ou vocês que não me deixam mentir. Isso é verdade mesmo. O pessoal vem e acompanha mesmo. E no Formigueiro foram 2 títulos e 3 vice-campeonatos, né? Eu perdi 2, eu ganhei 2 lá e perdi 3 lá, tá? Então, teve um mais doído ou um título que foi bastante marcante também? Bob, o mais marcante, na verdade, é assim, quando você chega e ganha o primeiro, né, é marcante, né? E o último que fica como algo assim, puxa, mas por quê? Entendeu? Então, o último doeu sim, a gente perdeu as 2 que a gente perdeu, nós perdemos em casa, as 2 finais, né? Foi contra o Recanto do Paio e o Progresso, as 2 finais que a gente teve a chance de ser campeão em casa, a gente acabou não conseguindo alcançar o título. E vai parar mesmo, Serginho, com o Fut7? O futebol de suíço 7 no campo, já parei faz tempo, como eu falei, né? não quero mais. E no suíço, sim. Esse ano foi o último bairros, eu não disputo mais, é uma decisão minha, já era para ser ano passado, mas em virtude de alguns acontecimentos, algumas citações eu relevei, voltei, mas agora 2018 foi o último ano de bairros, mas veterano, campeonato aqui da cidade ou algo assim eu ainda disputo, vou continuar assim. O bairros, então, você realmente encerrou o teu ciclo, né? Sim, como goleiro, sim. Agora fica alguma mágoa, algum arrependimento dessa tua história? Pelas perdas de títulos fica algo assim, puxa, por que eu não podia ter feito mais ou algo assim? Mas pelo que Deus me propôs e proporcionou esses 2 títulos e essas outras 3 finais, eu acho que assim, eu só tenho que agradecer mesmo. Domingo, Dia dos Pais, né? Uma data importante para nós, papais, né? Tanto eu quanto você. Quero aproveitar e mandar um abraço e um grande beijo para os meus filhos, a Isabela e o Guilherme, que também sempre estão acompanhando aí a TV JP. Um abraço a todos os pais de Pomerode, a todos os pais que estão acompanhando a gente também. E você teve a grata satisfação
de ter um filho que seguiu os teus passos, né? E hoje em dia ele chega a ser teu adversário também em algumas situações. Como é que é para você ver o William em campo, jogando ao teu lado ou jogando contra você, ô Serginho? Ou até mesmo você sendo reserva dele, que já aconteceu, sim, né? Já aconteceu também. Bob, você tendo um filho como um atleta na mesma posição, no caso de goleiro, como eu tenho esse prazer, essa honra, é algo especial. Até o momento onde você entra em campo ou em quadra. Quando você entra em campo, ele é teu adversário, você olha como ter que vencer, não desrespeitando quem está lá. E quando isso termina, é algo fantástico, você saber que o seu filho segue, digamos assim, alguns passos que você tentou passar para ele, alguma coisa de bom que você tentou passar para ele. E vocês conversam em casa, trocam experiências, mesmo jogando em times adversários, conversam sobre algumas situações que aconteceram dentro de campo, ou isso fica lá dentro de campo? Bob, é assim, há 2 anos atrás, o William estava participando de uma outra equipe do Bairros. Ele jogava aqui por Ribeirão Areia, né? Então ele era o goleiro deles lá. Aí eu conversei uma noite, eu cheguei a conversar com ele sobre a questão de voltar ao formigueiro, porque iria ficar uma vaga em aberto, que essa vaga seria minha. Ele prontamente concordou com isso, e ele assimilou muito bem isso, porém, ele sempre diz assim, eu, você, você. Existe a prateleira dele, existe a minha prateleira. Existe a vida dele, existe a minha vida. Quando eu erro, ou tento errar o menos possível, ele me dá os parabéns. Eu faço a mesma coisa com ele. É muito complicado, muitas vezes, você ter que olhar que do outro lado está o seu filho jogando no gol, como vai acontecer agora, vai ter um campeonato da cidade aqui, que eu fui para uma equipe, ele está indo para outra equipe, a gente caiu na mesma chave e vamos nos enfrentar. Mas é muito legal, é muito sadio. Uhum. E por enquanto, qual que é a prateleira que está mais cheia? É a tua, né? A minha ainda está mais cheia. E você acha que ele vai conseguir chegar a encher a prateleira dele tanto quanto a sua? Se ele trabalhar, se Deus iluminar ele como Deus fez tudo para mim, eu tenho certeza que vai passar. Com certeza. Então esse é o recado do Serginho. Se quiser aproveitar e mandar um beijo ali para ele, fica à vontade. William, assim, um abraço do teu velho aqui, tá? Que Deus sempre te abençoe, sempre te leve para esse caminho do esporte. E tenho muito orgulho de você, moleque. Muito obrigado. Tá certo. Esse é o recado de um pai coruja, um pai que ensina valores pro seu filho e que tem a satisfação de ver ele também seguindo os passos, né? E com certeza também vai dar muitas alegrias ainda para essa família. A gente está falando de futuro para finalizar a nossa conversa. Como é que você vê aí o Serginho no futuro? Vai continuar dentro do futebol? Vai tentar enveredar por ser um dirigente ou até um técnico? Como é que você se enxerga dentro do esporte, Serginho? Bob, eu me enxergo primeiramente uma página escrita como atleta. Finalizando o Campeonato de Bairros esse ano, né? Isso eu estou ciente disso. Cada capítulo você está encerrando. Encerrou o futebol de campo, sim. Agora encerrou o Bairros. Assim você pretende fazer? Sim, eu pretendo chegar a 1 ou 2 anos no futsal ainda, né? E o suíço, como tem muitas situações aqui que existe o veterano, o master, então de repente ainda deva demorar um pouco mais, mas seguindo esse ciclo, sim. Campo, suíço, Bairros, deixando bem claro, futsal futuramente e o suíço veterano master consequentemente. E depois disso? Eu não posso ficar sem o esporte. De alguma forma, a minha família já convive com isso. A minha esposa sempre diz assim, se faz bem para você, faz bem para mim. Existem pessoas que de repente não entendem isso. Puxa, você vai sair domingos de manhã ou domingos à tarde, meio-dia, e chega a altas horas, ou domingos de noite em casa. Mas eu pretendo seguir algo na área de esporte, algo futuro, ainda não sei bem o que, mas não vou deixar de lado não, Bob. Tá certo, faça isso porque o esporte precisa de pessoas como você, com essa índole, essa pessoa que inspira as novas gerações, porque não é demagogia nenhuma, a gente sabe o quanto você também faz com que essa nova leva de goleiros que está vindo aí, muitos deles se inspiram na sua pessoa, te consideram
e um dos melhores de todos os tempos aqui de Pomerode. Eu sou um deles que considero esse cara aqui um dos melhores, se não ainda o melhor goleiro de Pomerode, não é demagogia nenhuma. E isso se prova por aquilo que você falou, com muito trabalho e sempre com essa gana de vencer, tanto no esporte quanto na vida. Serginho, obrigado pela sua presença aqui na TV JP. Parabéns pela tua trajetória e que você continue dando muitas alegrias pra gente aí dentro do esporte. Obrigado, Bob. Muito obrigado, tá, pelo espaço que você me concedeu aqui. Falar um pouco desse Sérgio aí, né? E lá dentro de campo, o Serginho é algo fantástico. Cada vez que você vai finalizando uma história, você sabe que pode ser a última, a penúltima vez. São situações assim que você leva pela sua vida por completo. Vem muita coisa do passado, sabe? Aflora, porque existem situações que no passado houve, que hoje voltam a acontecer. Então, cara, só tenho que agradecer mesmo a Deus, assim, de coração mesmo. Tá certo. Obrigado, Serginho, mais uma vez. A gente conversou aí com o Sérgio Manski, falando aí sobre a sua trajetória dentro do futebol, dentro do esporte pomerodense aqui na TV JP. Quero agradecer mais uma vez a audiência de toda sexta-feira. A gente trazendo um convidado aqui no programa Contra-Ataque, que você confere só aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Um abraço. Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farholtz, número 99, Centro.